Cícero era um boiadeiro na década de 70 no Ceará, como tantos milhões de brasileiros nordestinos desceram para São Paulo na maior migração interna dentro de um país, a maior migração na história do capitalismo mundial. Foram 29 milhões de nordestinos que desceram do Nordeste. Não é boiadeiro, é vaqueiro, animal. Vaqueira, mesma coisa, não? Não. Boi e vaca não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Gente, foram 29 milhões de nordestinos que entre 1955 e 1980 desceram do Nordeste para São Paulo. Um deles foi o Cícero. Numa greve... Eu perseguia Não, é diferente. O boiadeiro são os donos dos bois. Ah, é? O vaqueiro é quem cuida, é o empregado. Então ele era vaqueiro, é vaqueiro. Um tem chifre, outro não tem chifre. Vamos lá, canta aí. Ah, é? O boiadeiro tem chifre. E o vaqueiro não. Como é que foi naquela greve que você queria furar o piquete? Conta aí. Furar o piquete? Foi sim, 78, 79, tá lembrado, não? Não, é outra história. Conta aí, conta como é que foi que você entrou na luta, Cícero, rapidinho. Dá uma rapidinha para nós. Ó, ela quer sabiar desde o primeiro dia, tá? Vai começar logo? Porque senão eu canto 3 músicas. E atende todo mundo, inclusive você. Pronto. É o nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. Uma paixão, a sensação de um repente, igual ao quente da miúdo do vulcão. É o nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. Uma paixão, a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver o bom é o aguado quando leva açúcar. É ter a cuca açucarada num beijo roubado. É o pecado confessado ao mestre sereno. Levar sereno num terreiro bem enluarado. É o pinicado do chuvisco do chão pinicando. Ficar bestando com o inverno bem arrelampado. É o recado da cabocla, o beijo mandando. Tá namorando a cabocla do recado. É o nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. Uma paixão, a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. É o nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. Uma paixão, a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver desejo, é o desejo dando, desejando. A lua olhando esse amor na brecha do telhado. É o rodeado do peru, piruando a perua. A canarinha, galeguinha cantando canário. Zé do Rosário bolerando com Dona Isabel. Dona Isabel bolerando com Zé do Rosário. Imaginário da paixão voraz e proibida. Escapulina proibida pro imaginar. É o nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. Uma paixão, a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. É o nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. Uma paixão, a sensação de um repente, igual ao quente do miolo
Essa é a canção de Gessier Quirino, chama Bolero de Isabel. A todo mundo do psiu, perguntando pro meu bem, tem o coração vazio, viva assim anda psiu, sabia vem cá também. A todo mundo do psiu, perguntando pro meu bem, tem o coração vazio, viva assim anda psiu, sabia vem cá também. E tu que andas pelo mundo, sabia, tu que tanto aguou, sabia, tu que choras passarinho, que alivia minha dor. Tem penas, Deus, sabia, diz por favor, sabia, tu que tanto andou no mundo, sabia, mas onde anda meu amor? A todo mundo do psiu, perguntando pro meu bem, e tem o coração vazio, viva assim anda psiu, sabia vem cá também. A todo mundo do psiu, perguntando pro meu bem, tem o coração vazio, viva assim anda psiu, sabia vem cá também. E tu que andas pelo mundo, passarinhos, que alivia minha dor. Tem penas, Deus, diz por favor, tu que cantas passarinhos, mas onde anda meu amor? Quem trabalha a história que faz a já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra nós vamos ganhar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra nós vamos ganhar. Quem gosta de nós somos nós, aqueles que nos vêm ajudar. Por isso confio em quem luta, a história não falha, nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na mar, nós vamos ganhar. Se a gente morrer nessa luta, o sangue será semente. Justiça vamos conquistar, a história não falha, nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. Ah, é? Companheiros, nosso trabalho de nossas mãos, nossas as máquinas que movemos, nós somos os frutos da produção. Já vou me esperar o companheiro, irmão de classe, para lutar, parando as máquinas, falaremos a nossa voz.
máquinas que movemos, não sou o fruto da produção. Avante vamos, classe operária, avante todos os oprimidos, parando as máquinas, faz silêncio, o operário se o seu grito. Via, companheiro, o seu trabalho de nossas mãos, nossas máquinas que movemos, isso deu fruto da produção. Gente, quem adivinha em que mês eu nasci, ganha esse CD com essas músicas. O hino da greve e o hino da reforma agrária. Um mês, cacete! Janeiro! Tá aqui! Peraí. Eu não vou dizer o dia que eu morri, que eu não morri ainda não. Agora, vamos lá ver. E não tem outro jeito de fazer sorteio. Quem adivinha o ano que eu nasci vai ganhar um livro. (1913) Toma no cu! Não! 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 3, quem falou 3? 43, tá bom. 43 aqui, ó. 43 aqui. É, vagão sem vergonha. Oh, Sissão tem direito que ele que trouxe esse CD, tá certo? Acabou, gente, falando sério. Vagão, isso é um CD que foi feito, falando sério, um grupinho que foi feito em 1980, com muita gente desempregada, quando começou a crise do desemprego, devido aos empréstimos que Delfim Neto pegou em 1969, 70, 71, empréstimo com carência de 10 anos, começou a ser pago em 80, 81, a crise do desemprego. Aí nós juntávamos um monte de companheiros desempregados, metalúrgicos, entre os quais o Sissão, o grevista que tinha sido mandado embora, e fizeram essas músicas aqui, cantaram esse CD. Está aí, o Cícero trouxe. Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor da sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. Era uma vez a Amazônia, a mais bonita floresta, mata verde e céu azul, a mais imensa floresta. No fundo águas e asas, caboclo lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaio periquito cuidavam das suas cores, os peixes singrando os rios, curumim cheio de amores. Sorria ao Jurupari, o Irapuru seu povinho, era fauna, flora, frutos e flores. Toda mata tem caipora, que é pra mata vigiar. Veio um caipora de fora para a mata derrubar, e trouxe um dragão de ferro pra comer toda a madeira, e trouxe um estilo gigante pra acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar, pra o dragão cortar madeira, toda a mata derrubar. Mas se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, te garanto, meu amigo, do perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundo custa muito pra vingar, da fruta que dá no cacho pra gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar, tem garapé, rio abaixo, tem riacho, este rio é o mar. Mas o dragão continua a floresta a devorar, e quem habita essa mata pra onde vai se mudar? Corre indo, se
seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos Camaiorá. No lugar que havia mata, hoje há perseguição. Grileiro mata poceiro, só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro, já viraram até peão. Lá fora os que já morreram com água de arribação. Zé de Nana tá de prova, naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio, que matou o grileiro, que matou o poceiro. Disse um castanheiro para o seringueiro que o estrangeiro roubou seu lugar. Pois mataram o índio, que matou o grileiro, que matou o poceiro. Disse um castanheiro para o seringueiro que o estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado que escreveu esta canção. Mas talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção, com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Vou terminar essa história para gente de valor, pra gente que tem memória, muita crença e muito amor, pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta. Era uma vez uma floresta na linha do Equador. Saga da Amazônia, Vital Farias. Bom, então vamos começar nossa mesa da tarde, já com bastante atraso. Chamar, então, o Renato Rovai, jornalista, editor da revista Fórum, e o Leandro Fortes, repórter da Carta Capital. Essa mesa, a ideia é discutir a internet, blogs, Twitter, né? Tanto o Renato como o Leandro são blogueiros, são twitteiros, né? Tem uma grande influência aí na blogosfera, mas, principalmente, eles são repórteres, são jornalistas. Então, a gente quer também que eles nos falem um pouco sobre isso, sobre a importância da reportagem, do jornalismo, também no movimento sindical. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui de novo no NPC, no 18º NPC. Eu acho que já é o 5º que eu venho, se não me engano. Então, queria agradecer demais ao convite do Vito, da Cláudia, da Luísa, da Sheila e de todo o pessoal que trabalha o ano inteiro na organização desse que eu julgo um dos mais importantes movimentos de comunicação e de formação para a mídia social e mídia sindical. Não vou dizer que é o mais, porque depois a gente acaba tendo mais... se dissesse que era o mais também, acho que não estaria mentindo. Enfim, eu preparei aqui uma apresentação a partir do tema que foi proposto para a mesa, que é discutir blogs, sites no novo contexto, no contexto aí da mídia social e sindical, tentando fazer uma abordagem um pouco mais, talvez um tanto, com pitacos de debate teórico também, mas não em cima da teoria, mas tentando fazer um pouco a reflexão do que é isso que a gente está vivendo hoje e de como isso tem impacto direto nas ações cotidianas que vocês, e nos enfrentamentos cotidianos que vocês fazem no mundo social e sindical. Bom, vai ter que apagar a luz, é isso? Eu vou falar aqui de forma bem calma, depois o Leandro dá o show.
Vamos lá, segunda tela já. O primeiro é importante fazer o contexto que a gente está vivendo. Tem uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet, que é de 2010, que eu julgo a pesquisa mais séria feita sobre a internet no Brasil, sobre blogs, sobre sites. Ela está um pouco desatualizada, porque foi feita em 2010, mas a base dela é de 10 mil pesquisados, e é pesquisados domiciliares. Ou seja, não são aquelas pesquisas que às vezes saem por aí, do IBOP ou de outros institutos, que inclusive dão números muito distorcidos sobre a internet no Brasil. Esses números, friso, já estão desatualizados. Eles são maiores, mas para a gente poder entender um pouco, olha só, em 2005, 17% das pessoas, dos brasileiros, tinham um computador em casa. Em 2010, 39% das pessoas tinham um computador em casa. Se esse movimento de crescimento permaneceu, nós estamos em 2012, muito provavelmente metade das casas brasileiras hoje tem computadores, né? Próxima tela. Desses computadores residenciais, naquele ano também, em 2010, 27% já estavam conectados, né? Ou seja, 1/4 das residências brasileiras tinha internet. Isso não quer dizer que apenas 1/4 dos brasileiros tinham acesso à internet, porque as pessoas trabalham. Hoje, mais de 200 milhões de pessoas têm celulares, boa parte dos celulares tem acesso à internet, que a gente chama de mobilidade. Então, certamente hoje, você tem mais de 100 milhões de internautas no Brasil, que é o número com que a gente tem trabalhado. 100 milhões de internautas é muito do ponto de vista do que isso pode significar quanto a acesso à informação, né? Porque você tem metade da população, mas é pouco se comparado com outros países que já estão muito mais adiantados que o Brasil em conexão. A gente chegou em 50%, apesar da política tímida do governo brasileiro nos últimos anos em relação à distribuição de conexão, né? Inclusive, o atual ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, tem se esforçado muito para que isso não se amplie apenas do ponto de vista privado e não do ponto de vista público, o que é um crime do ponto de vista do que o país tem que do que o país pode avançar e do desenvolvimento do país. Na Coreia, por exemplo, 94% das residências já tem conexão, na Suécia 84%, na Dinamarca 82%, Japão 80%, Alemanha 75%. Bom, mas esses países são países mais desenvolvidos. Em 2008, a Argentina já tinha 30% e o Chile 24%. Então, na América do Sul mesmo, o Brasil ainda é um país que tem, no limite, ele está no nível de países que são menores que ele. Bom, mas o que isso tem a ver com blogs e sites? Olha, quem faz jornalismo, né, Leandro, sabe que não importa a plataforma que você use, mas importa a quantidade de pessoas, o alcance que ela tem. Por que jornalista, as pessoas acham que a Globo é mais importante? É porque ela acessa mais gente. Ou seja, o jornalismo da Globo, mesmo ruim, ele atinge um número maior de pessoas do que o jornalismo, por exemplo, da Carta Capital, que é bom, não é? E hoje, ou seja, esta plataforma, que é a rede, e isso é importante a gente ter claro, porque faz muita diferença, a internet não é mídia, né? A internet permite que mídias estejam abrigadas nela. A internet é uma plataforma e ela tem que ser enxergada desse jeito. E ela é uma plataforma que permite uma série de usos e que provavelmente vai unificar e vai ser talvez aquela chamada caixa preta que pode, a partir do computador, de qualquer outro produto, ela vai ser o espaço onde várias mídias vão se reproduzir, né? E, nesse caso, os sites e blogs vão estar abrigados neles, como estão neste momento da história do mundo, na história do nosso desenvolvimento, na história da internet. Mas os sites e blogs são passageiros. Eles em algum momento, eles vão ser substituídos
por outras plataformas de mídia. Né? De alguma forma, por exemplo, o Leandro, que está aqui comigo, ele usa a internet muito a partir do Facebook. É uma característica do uso que ele faz. Ele faz jornalismo pelo Facebook mais do que por blogs. Agora, talvez com o lançamento do blog na Carta Capital, isso tenha se equilibrado. Mas a gente, então, poderia dizer que na rede, o Leandro é um facebookeiro. Tem a Maria Fro, minha colega, que usa o Twitter como sua plataforma principal. Então, na rede, ela é uma twitteira. Mas a ação dos dois é distribuição de informação, e isso não faz diferença. Não importa o que você use, a plataforma que você tem que usar, mas o entendimento que você faça de que é possível fazer mídia digital de forma descentralizada na rede. Tem uma frase que eu acho muito interessante, do Chris Anderson, que é o autor lá da Cauda Longa, que é um livro que fez muito sucesso aí há uns 5 anos. Depois ele escreveu um outro chamado Free, em português grátis, que é o seguinte: nós não estamos numa época de mudanças, mas em uma mudança de época. Isso serve para o debate que a gente está fazendo aqui. Do ponto de vista da comunicação, nós não estamos numa época de mudanças, mas nós estamos numa mudança de época. O jornalismo não está acabando. O Ramonet lançou um livro, que inclusive está sendo vendido aqui, que chama A Explosão do Jornalismo, que é exatamente a antítese do que as pessoas dizem. O jornalismo não está em crise. Quem está em crise são as corporações jornalísticas. E essa mudança de época tem que ser oportunizada. Ela tem que ser usada a nosso favor. Por favor, quando eu fizer assim, a gente já vai... E a nosso favor por quê? Porque, por exemplo, o brasileiro gosta de ler informação na internet. É mentira, né? Quando as pessoas vierem aqui dizer para vocês, não, o pessoal não lê blog, não lê site, isso não é verdade. Isso não é verdade. É só pegar os dados do Alexa, do Tecnorat, você pode acessar Alexa, Tecnorat, e você vai ver se isso se confirma do ponto de vista objetivo, ou seja, das pesquisas. Por exemplo, esses dados aí são da revista Próxima, do Meio Mensagem, que alguns de vocês devem conhecer, que é considerado aí a revista que melhor trata com as questões da comunicação, do mercado das comunicações. Entre os brasileiros que acessam a internet, 71% acessam blogs. 71% dos 100 milhões de brasileiros, ou seja, 71 milhões de brasileiros acessam blogs com alguma constância. Isso no mundo é muito menor, a média mundial é de 50%. Os brasileiros também são adeptos das chamadas redes sociais, que eu não chamo de redes sociais, vou explicar por quê, mas de plataformas de redes sociais. O Twitter não é uma rede social, a rede social somos nós. Nós fomos para o Twitter, como tivemos no Orkut em algum momento, e agora o Orkut se tornou um cemitério de perfis. E o Facebook é o que está vivo. Amanhã o Facebook será um cemitério de perfis, provavelmente, e esses perfis e essa rede social terá migrado para um outro lugar. Então, isso não pode ser chamado de rede social, mas de plataforma de rede, porque as redes sociais são anteriores à internet. Por exemplo, o movimento que levou o Evo à Bolívia, e eu tive, antes dele ser presidente lá, e conheci, por isso posso dar esse depoimento, o movimento que levou dos cocaleiros era um movimento absolutamente de rede. Eles organizaram sindicatos de cocaleiros em todos os cantos, e de redes articuladas a partir de rádios comunitárias, onde todos os sindicatos tinham rádios para fazer o quê? Para distribuir informação, às pessoas daquela comunidade. Muito mais do que para qualquer outra coisa. Então, era agora todos na praça da prefeitura X para fazer um protesto, e as pessoas iam. Aquilo era uma rede social que se organizava a partir disso. E na história das revoluções e nas histórias dos combates, as redes sempre foram fundamentais. Nós só ganhamos quando atuamos em redes, em muitos, como marimbondos, como diz o Eduardo Galeano, porque do outro lado você tem sempre as corporações que são muito fortes e se articulam como rinocerontes, ou seja, num bicho único. A gente precisa de muitos para poder agredi-los e derrotá-los. E aqui as redes sociais, então, tem 85% de usuários. No resto do mundo, essa média é 71%. Bom,
isso está dentro de que contexto? Tá bom, as redes sociais, essas plataformas de redes se tornaram muito importantes, mas elas mudaram a época da comunicação. Mudaram a época por quê? Vejam só, pesquisa do Alexa que eu fiz em agosto de 2012, vocês podem fazer hoje, se tiverem curiosidade, entrem lá no Alexa, pesquisem. Eu não tinha tempo de mudar aqui, infelizmente não pude atualizar, mas dificilmente isso vai estar muito diferente. Qual que era o site mais acessado do mundo? Facebook. Segundo lugar, Google. Terceiro, YouTube. Quarto, Yahoo. Quinto, Baidu, que é um site, uma plataforma de rede social chinesa, estilo o MSN aqui brasileiro. Wikipedia, o Windows Live, QQCon, Twitter, Amazon. E em 45º lugar, a BBC, que é o primeiro site de corporação midiática entre os 50 sites, o único, na verdade, entre os 50 sites mais acessados do mundo. Ou seja, nós não estamos numa época de mudança, mas numa mudança de época. A BBC, a CNN, as grandes corporações midiáticas, hoje não estão na lista dos veículos mais acessados na plataforma que é a plataforma do futuro. Elas foram substituídas por outros empreendimentos que provavelmente vão virar e já são conglomerados midiáticos. Porém, que não um detalhe, esses novos conglomerados midiáticos, em geral, não são produtores de conteúdo. Quem produz conteúdo ali? Você. O produtor de conteúdo do Facebook é você. O produtor de conteúdo do Google é você. O produtor de conteúdo do YouTube é você. O produtor do conteúdo do Yahoo é você. E assim a gente vai chegando em você. Quem está nessas redes é que faz o conteúdo. Alguns tentaram. O Yahoo, por exemplo, tem lá uma página inicial. Ele tenta fazer algum conteúdo, mas não é isso que faz com que as pessoas acessem o Yahoo. Aquele conteúdo que está ali, inclusive, eu acho que passa despercebido para a maioria daqueles que têm o Yahoo. E os 10 sites mais acessados do Brasil? O Brasil é a famosa jabuticaba em várias coisas, inclusive nisso. Jabuticaba, ou seja, só daqui, né? Aqui a gente tem o UOL e o Globo.com e o Mercado Livre, que também é você, né? Mas de outro jeito. Mas tem o UOL e o Globo.com entre os 10 mais acessados. Aí eu fiz aqui coloquei também os sites aí de 2 amigos, do Nassif e do Conversa Fiada, do Paulo Henrique Amorim, um em 40º, 36º e outro em 40º, 98º. Difícil falar isso, hein? Você viu que eu acertei. O que acontece aqui? No Brasil, os portais têm uma importância diferente do que em outras partes. Ainda eles conseguiram captar, porque provavelmente há uma carência tão grande de informação no Brasil, né, de qualidade em outros meios, ou de qualquer nível de informação, porque a própria TV, por exemplo, brasileira, ela investe pouco em jornalismo, a rádio brasileira investe pouco em jornalismo, e você acaba, então, acessando para ler o que está acontecendo, as coisas que estão... Os jornais brasileiros têm tiragens pífias, né, o jornal mais lido no Brasil é o Hora Certa não, é o Notícias, Super Notícia de BH, que talvez 90%, 80% de vocês nunca tenham ouvido falar. Segundo mais lido é a Folha de São Paulo, que tem 250 mil, 280 mil de tiragem para um país de 200 milhões de habitantes. Então, o UOL e o Globo.com acabaram concentrando, e outros portais também têm bastante acesso. Terra, IG, R7, etc. Mas isso não é uma tendência mundial. Bom, eu fiz aqui um breve histórico da blogosfera, depois está à disposição. Eu tinha enviado para a Sheila, eu não sei se anexou no material, mas isso aqui é para refletir, porque às vezes a gente fala de questões históricas e fica falando assim, bom, mas isso sempre foi assim, o mundo é desse jeito também, desde que o mundo é mundo. As pessoas gostam de fazer esse tipo de interpretação das coisas, né? Mas, na verdade, assim, os blogs têm uma história muito recente, né? De fato,
eles foram criados praticamente no começo do milênio, no começo desse século. Em 99, tinha 50 blogs. E depois esse número foi crescendo exponencialmente e se fala hoje talvez na faixa de 200 milhões de blogs ativos. Esses dados da Royal Pinton são de 2010 também, mas já tem gente que hoje fala em 200 milhões de blogs ativos, uma população brasileira de blogs ativos. Aí alguém diz, bom, mas são 6 bilhões de habitantes e só 2 bilhões de habitantes acessam a internet. Eu diria, são 6 bilhões de habitantes e já 2 bilhões de habitantes acessam a internet, porque provavelmente não muito mais do que isso tenho acesso à água limpa, não muito mais do que isso tenho acesso à comida todos os dias, não muito mais gente do que isso tem acesso a saneamento básico, etc. Ou seja, a internet hoje atinge 1/3 da população mundial, o blog são 200 milhões e isso está mudando a nossa época. Bom, aí tem aqui alguns dados do Twitter, do Facebook, mas isso... Bom, o que está acontecendo nessa mudança de época? Está mudando completamente a forma de fazer jornalismo. Né? Nós hoje, nós jornalistas, eu e Leandro, assim, que somos jornalistas de formação e de vocação, eu diria, que gostamos do que fazemos, nós fazemos muito jornalismo com o jornalismo que vocês produzem para a gente também. Mas eu não sou jornalista, e eu estou falando vocês, e eu não estou dizendo só vocês são jornalistas sindicais, ou vocês todos, né, a sociedade como um todo. Hoje, por exemplo, eu postei a agressão no meu blog, uma coisa curta, 5 minutos, vou tentar ser breve, então, no meu blog, que foi uma demanda do Altino Machado, amigo nosso do Acre, que falou, Renato, uma jornalista do SBT fez aqui postou uma foto no Facebook dela, um cara assassinado, um banho de sangue ali, e comemorando aquele assassinato de um policial. O policial que está assassinado um cara que estava roubando uma lotérica, e os comentários eram dos mais esdrúxulos possíveis. Aquilo remeteu a um post meu, provavelmente vai remeter a outras coisas, como também um vídeo feito na Bahia, em Salvador, que eu fiz uma crítica, por exemplo, surgiu a partir da rede, e esse vídeo foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas só no YouTube. Isso tem exemplos às pencas. Isso gerou, por exemplo, o Wikileaks, que subverte a lógica do jornalismo. É o jornalismo sem fontes, o jornalismo sem mediação. É aquilo que vem a partir da denúncia de um garganta profunda, né? Um garganta profunda é o termo lá da história do Nixon, acho que vocês conhecem, que passa uma tonelada de informações para um computador e aquilo chega, a gente pode acessar e dali pode começar a trabalhar aqueles dados, ou pode vazá-los também para a sociedade na íntegra. O Wikileaks fez as suas opções. Anonymous, que é um movimento que não tem face, onde as pessoas não têm face, e elas fazem ativismo de diferentes formas. Tem anônimos mais de direita, tem anônimos mais de esquerda, tem anônimos que vai derrubar site de banco, tem anônimos que quer derrubar o Lula, tem anônimos de todas as partes. Mas isso permite que você faça ativismo a partir de uma outra natureza. Por quê? Porque a rede não tem centro, a rede é a própria descentralização. Né? E essa descentralização permite centralizações como essa na Praça Tahrir, por exemplo, onde, por sorte, eu estava no Senegal e acabei indo e vivi esse momento histórico ali no quente da coisa. No dia seguinte da queda do Mubarak, eu cheguei no Egito e ouvi histórias do tipo. O movimento aqui na Praça Tahrir se organizou da seguinte forma. Os sindicatos chegavam com seus carros de sons achando que iam colocar os seus líderes para falar. Mas nós não deixamos. Como assim? Nós não deixamos. Eles tinham, no momento que eles entravam aqui na praça, a praça era do povo e o caminhão também. E ali o caminhão, quem ia ser administrado por todos aqueles que estavam na praça. E a pessoa que subia para falar tinha que estar numa fila, independente de quem que ela é, do que organização ela era, se era dona do caminhão ou não, porque o caminhão não tinha mais dono, enquanto ali ele estivesse. E as pessoas falavam o quê? Em 140 segundos, para reproduzir a lógica do Twitter. Tinham que ser rápidas para que todos pudessem falar. E as pessoas não aplaudiam, as pessoas faziam movimentos com a mão para saudar aquele que estava falando. Então isso subverteu. E aí
acaba subvertendo, e também as interpretações acabam sendo as mais distintas possíveis. Há quem atribua o movimento do Egito ao Facebook, mas o Facebook é a plataforma, a rede social somos nós. Há quem diga do Twitter, quem tem medo do Twitter, mas, na verdade, quem tem medo da gente, né? Somos nós que estamos na praça, somos nós que estamos indignados, somos nós que estamos fazendo todas essas coisas acontecerem usando diferentes plataformas. Antes você usava o Dazibal, que era colocado num post, hoje você pode usar a plataforma da rede social. Isso é uma ação na Espanha dos indignados, que surgiu também a partir de um livro lançado na França, de um ex-embaixador, que é Indignez-vous. Ele falava para as pessoas se indignarem, esse livro correu o mundo, e aí correu o processo de indignação, que, de repente, desemboca num reclame, numa luta por democracia real já. Ou seja, aquilo que começa, às vezes, na rede, para um protesto, para um momento de indignação, vai para a radicalidade e pede a democracia real já. E aí fala assim, o erro foi do sistema, Spanish Revolution. Ou seja, nós estamos agora começando a construir um outro caldo na lógica dos protestos, os protestos vão ganhando da dimensão. Quer dizer que eles vão fazer a revolução? Derrubar o sistema? Não, mas eles começam a entender que precisam discutir isso. Bom, e chega no centro do poder, né? Chega no centro do poder e as pessoas começam a dizer, nós não queremos pagar pela crise deles. Eu perdi meu emprego e fundei uma ocupação, e as pessoas começam a falar, eu preciso usar esse espaço agora de indignação, de protesto, para ir para a rua, né? Para me manifestar, para ocupar os espaços reais. Em suma, blogs, sites, Twitter, seja o que for o que você estiver usando, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que as redes democratizam o movimento. Elas colocam para a gente um novo contexto de ação. Para os profissionais de jornalismo que deixam aquela situação de conforto, onde eles falam e ninguém contesta, e hoje eles têm que ser contestados, hoje eles passam a ter interlocutores, eles passam a ter suas matérias abordadas de forma crítica na rede, ser desmentidas. Essa situação de conforto acabou para a gente, mas acabou também para vocês. Aí, nesse caso, eu quero falar de vocês líderes sindicais e jornalistas de sindicatos. Né? Não se pode mais pensar em palavra de ordem como se pensava na era passada. Não se pode pensar em dar o caminho, em dirigir a luta, em dizer o que tem que ser feito. Isso tem que mudar. É mudar no quê? Construir um capital de rede social que permita avançar do ponto de vista democrático. Avançar do ponto de vista democrático significa, muitas vezes, abrir mão de pedaços de poder para que esses poderes possam ser acessados por um número maior de pessoas, em todas as instâncias. A gente não pode só reclamar do poder do outro, mas a gente tem que olhar para os nossos. Eu acho o seguinte, que o capital já entendeu o que significa a internet e está indo para cima dela e está conquistando nacos importantes. Se a gente não conseguir entender e não conseguir modificar as nossas estruturas para poder disputar na sociedade o poder de forma real, a gente vai perder uma das mais extraordinárias oportunidades da história para construir uma sociedade mais democrática. É isso, muito obrigado. E agora vocês fiquem com o Leandro Fortes. Obrigada, Renato. Acho que pode acender a luz agora, não? Escurinho só para mim, né? Depois da feijoada, essa luz apagada, a todos e a todas, é uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho falar aqui no NPC. E eu queria, na verdade, fazer um contraponto, não antagônico, mas, na verdade, complementar essa fala do Rovai, as consequências dessas alternativas à mídia que surgiram a partir da plataforma da internet e, sobretudo, dessas coisas que nós nos acostumamos a chamar de redes sociais. Em 1985, né, já faz bastante tempo, eu estava começando a minha carreira num jornal pequeno, miseravelmente pequeno, mas muito combativo na Bahia, que era a Tribuna da Bahia,
Era o único jornal de oposição ao carlismo nos anos 80, então vocês imaginam que não era um trabalho muito fácil. E eu tive que sentar para escrever uma matéria qualquer, que eu não lembro, mas eu tinha que escrever o nome Juscelino Kubitschek. Numa redação em Salvador, em 1985, ninguém sabia como escrevia Kubitschek. Aliás, poucas pessoas sabem. Quem é que sabe escrever Kubitschek sem pensar? Em Salvador, né, nos anos 80, ninguém estava preocupado em escrever Kubitschek, eu tinha que escrever Kubitschek. Se você levanta a mão numa redação qualquer, até hoje, e pergunta como é que escreve qualquer coisa, você corre o risco de cair na armadilha do famoso respondedor de redação, que é aquele sujeito que não sabe nada, mas que normalmente levanta a mão e fala uma coisa errada e você escreve. Mas, assim, para escrever Kubitschek, eu tive que sair da mesa, da máquina de escrever de então, ir na biblioteca do jornal, buscar os tomos de jornais antigos, abrir no ano de 1960, procurar a inauguração de Brasília, pegar o nome Kubitschek, escrever num papel, voltar para a redação, e dizem que baiano é preguiçoso, hein? Voltar para a redação, com aquele papel ali, escrever Kubitschek. Eu nunca mais esqueci como é que escreve por causa desse episódio. Não, todo mundo queria saber como é que escrevia, depois perguntava a mim, como é que escreve Kubitschek? Porque a preguiça de ir lá fazer tudo de novo. Então, assim, hoje, qualquer repórter, início de carreira como eu era, quando tinha 19 anos na Tribuna da Bahia, você vai no Google, escreve JK e vai ter 5 bilhões de referências a Juscelino, o memorial, e você tem ali, faz um Ctrl+C, Ctrl+V e está marcado. Essa interferência tecnológica no trabalho do jornalista é o que o Rovai colocou muito bem, um emblema dessa mudança de época. Os jornalistas, de certa forma, se tornaram um pouco mais preguiçosos, porque eles têm instrumentos que tornam mais ágil e mais fácil a vida dele. Mas a grande mudança em relação à profissão de jornalista, e quando eu falo a profissão de jornalista, estou dizendo a profissão de repórter, né, que é uma profissão muito orgulhosa, é que, com o advento da internet, sobretudo aqui no Brasil, ali no meados dos anos 90, nós começamos a perder o nosso poder central. Nós jornalistas, nós tínhamos a intermediação absoluta da informação com o cidadão. Tudo que todo mundo lia, ouvia, né, e via, vinha normalmente pelas mãos e pela voz de um jornalista. Então, as pessoas só se informavam e só tinham conhecimento do mundo em que estavam pela pena de um jornalista. Com a internet, nós começamos a perder essa intermediação. Isso nos tocou profundamente, primeiro porque nós somos, né, nós jornalistas, nós somos pessoas muito vaidosas. A vaidade intelectual do jornalista é quase uma doença. Vocês sabem que a vaidade do jornalista se trata como se trata o alcoolismo, né? Você tem que acordar e falar assim, hoje, só por hoje, eu não vou deixar que a minha vaidade destrua a minha relação com o mundo, com as pessoas, com minha mãe, com minha mulher e com meus filhos. Parece que somente delegados da Polícia Federal e juízes supremos são mais vaidosos que jornalistas, né? Então, assim, a nossa vaidade intelectual foi atingida ali porque nós perdemos a intermediação. Mas, na verdade, nós todos sabemos, isso é uma questão de honestidade intelectual, nós todos sabemos que essa perda de intermediação foi uma coisa boa. Isso está nos obrigando a pensar a nossa profissão, a pensar aquilo que nós fazemos de uma outra forma. E é preciso entender uma coisa, o que nós fazemos, nós jornalistas, sei que tem muitos jornalistas aqui, o que nós fazemos é uma coisa muito nobre. É uma profissão muito antiga e uma profissão muito nobre, embora em muitos momentos seja aviltada por maus profissionais. Mas o que nós fazemos? Qual que é o serviço básico do jornalista? O que nós fazemos é diariamente acordar e entrar no mundo, decodificar o drama humano, transformá-lo numa linguagem que seja acessível a qualquer pessoa e ofertá-la generosamente para que ela possa compreender a dimensão do mundo em que vive. É ou não é uma profissão muito nobre? É nobilíssima. E outra coisa, não é qualquer pessoa que sabe fazer isso. Por isso que essa perda de intermediação não significa, de jeito nenhum, que haja uma decadência no jornalismo. O que nós estamos observando em muitos momentos, e no Brasil isso é
é muito visível, é que a decadência, na verdade, é no controle ético da atividade jornalística. É a maneira como a atividade jornalística se submeteu a interesses que nada têm a ver com o jornalismo. E, nesse ponto, né, a ação das redes sociais e a intervenção da internet e a intervenção do cidadão comum no trabalho do jornalista é extremamente positiva. Pense que, assim, hoje, por exemplo, eu sou um jornalista muito mais preguiçoso do que era em 1985, mas também por conta da internet, porque pelo Facebook, eu sou um ativista de Facebook. Eu gosto muito de escrever diretamente no Facebook os meus artigos, disseminá-los pela rede e aí, então, transportá-los para o meu blog, que é um caminho inverso que normalmente se usa a rede social. Por quê? Porque eu hoje, por exemplo, no Facebook eu tenho 5 mil amigos, né? Amigos é um termo muito estranho, na verdade. Né? Eu não tenho 5 mil amigos. Né? Talvez tenha 5 mil inimigos, mas amigos eu não tenho 5 mil amigos. Mas a questão é a seguinte, eu hoje recebo muitas pautas de cidadãos do Brasil inteiro, de vários setores da vida brasileira, recebo pelo Facebook, checo essas pautas, e muitas dessas pautas eu transformo em matéria na Carta Capital. Quando eu comecei na Carta Capital, nós sempre fomos uma revista enxuta, pequena, nós somos 11 jornalistas que fazem uma boa revista. Né? Uma revista de qualidade, uma revista baseada no jornalismo, na questão dos fatos, da verdade factual e na honestidade intelectual daquilo que fazemos. Isso dá muito trabalho, mas é um trabalho extremamente satisfatório. Mas nós tínhamos uma visibilidade muito restrita, porque não é só o fato de não sermos uma grande corporação de mídia, era o fato que a distribuição das revistas, dos jornais do Brasil, elas são controladas também por essas corporações de mídia. Um dos gargalos, por exemplo, da Carta Capital sempre foi a questão da distribuição, porque ela é controlada pela Abril. Né? E assim, essa história de que a Veja tem 1 milhão de assinantes, que não é verdade, basta vocês irem nos supermercados, nas gôndolas, vocês vão ver que pelo menos 500 mil revistas estão nessas gôndolas abertas para leitura, como se fosse uma biblioteca. Mas qual que é a questão que surgiu para nós? É que com a internet, com a utilização correta da internet, não apenas da empresa, mas de nós, jornalistas, nós conseguimos criar, quer dizer, na verdade, subverter ligeiramente o que sempre se chamou de mídia alternativa para se chamar agora de alternativa à mídia. Nós conseguimos, quer dizer, de forma exponencial, disseminar as informações da revista pela rede. Então, hoje, eu sei que tenho muito mais leitores no meu trabalho da Carta Capital por conta das redes sociais do que propriamente do sujeito que assina ou compra a revista nas bancas. E eu tenho certeza que já em pouco tempo, em menos do que médio prazo, a questão do jornal e da revista, enfim, do papel, ela vai estar solucionada no mundo todo. Porque eu, por exemplo, sou repórter há muitos anos, mas já faz pelo menos 5 anos que eu não leio mídia impressa, em papel. Não toco no papel, não compro o jornal, né? Leio a Carta Capital porque eu recebo ela em casa, mas tudo mais eu faço pela internet. Tudo mais assim. Eu fui professor universitário nos últimos 8 anos, os meus alunos, jovens jornalistas, esses que estão estudando, que se formaram, eles jamais pegaram em papel, não tem mais hábito, há muito tempo não tem hábito de ler jornal em papel. O papel, quer dizer, o jornal de papel, assim como a revista, é um produto da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial já acabou. Nós estamos em plena Revolução Digital e a questão da inclusão digital ela é fundamental nessa discussão. Eu participei recentemente, na semana passada, eu fui dar uma aula na escola, né, de formação da CONTAG, e estávamos discutindo justamente o que mais ou menos se discute aqui agora, que é como viabilizar, né, a inclusão digital dentro dos movimentos sindicais, de tal maneira que isso seja, de fato, viável. Claro que há questões, sobretudo na discussão na luta do campo, né, nas federações de trabalhadores rurais, a inclusão digital é um problema muito mais crucial. Mas uma coisa, um ponto ele é fundamental. Não se pode mais ficar pensando em investir em mídias de papel para se fazer comunicação num mundo que é cada vez mais digital.
A inclusão digital, ela é uma política, uma estratégia que tem que transcender estratégias de governos, tem que ser uma estratégia social, sociedade. Nós formulando nossos modelos e colocando eles na rede de tal maneira que possamos alcançar ao máximo o público que queremos alcançar. É sempre, eu estava discutindo também a questão, por exemplo, é incrível que num estado como Tocantins, um estado de trabalhadores rurais, por excelência, com um sindicato rural forte, com movimentos fortes na área do campo, mas que elejam uma excrescência como a Cátia Abreu. Por que um estado de trabalhadores rurais sistematicamente elegem pessoas como Cátia Abreu, pessoas como Ronaldo Caiado? Que mecanismo perverso permite que uma sociedade rural eleja sistematicamente seus algozes? Isso, obviamente, é o que nós chamamos no estudo da comunicação um ruído, um terrível ruído, que não permite que essa comunicação gere boas consequências para quem precisa se comunicar, num ambiente que está absolutamente viciado. Então, o movimento sindical organizado, como movimento de trabalhadores, mas com uma estratégia de comunicação pensada, se possível, de forma unificada, pode modificar completamente esse sistema. E aí é que entra o trabalho do repórter, é aí que entra o trabalho do jornalista. Porque, repito, só nós, jornalistas, sabemos fazer isso. Em algum momento, por conta da queda da obrigatoriedade do diploma pelas mãos do senhor Gilmar Mendes, as pessoas passaram a ter uma falsa noção de que qualquer pessoa pode fazer jornalismo. Colocar uma informação na rede não é fazer jornalismo. Republicar as informações do Wikileaks não é jornalismo, é um direito de informação. E a informação, vocês sabem, é um direito humano como é a saúde, a educação. Mas processar essa informação, esse é o trabalho do jornalista. Essa é a especialização do jornalista. E essa é uma especialização que não se consegue de qualquer maneira. Esse é o trabalho de uma vida toda. Eu sou jornalista há 26 anos. Eu imagino que o Renato, o Rovai, seja também há uns 35 anos. Mas a questão é a seguinte, eu todo dia acordo para fazer a mesma coisa, há 26 anos, e faço isso com um enorme prazer. Um enorme prazer. Quer dizer, eu me sinto há muito tempo numa rede social, que é essa rede de jornalistas no mundo todo, que diariamente acorda com uma intenção única na cabeça. Eu tenho que decodificar o drama humano e transformá-lo nessa linguagem, ao mesmo tempo simples, mas de formação muito complexa, que é a linguagem jornalística. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso, ela tem que ser treinada para isso, ela tem que estudar para isso, ela tem que passar a vida inteira fazendo isso, para que em algum momento ela ache que está fazendo bem isso que está fazendo. Então, esse é um assunto de jornalistas. As estratégias de comunicação na rede é um assunto que inclui os jornalistas de uma maneira muito poderosa. Não é, obviamente, exclusiva. Nós temos hoje vários exemplos, por exemplo, na blogosfera, de pessoas que não são jornalistas, que têm uma atuação de comunicação formidável, né? Citou a Maria Fro, a Conceição Oliveira, nós temos Eduardo Guimarães, que é um cara que, né, hoje, um ativista de rede assim, da melhor qualidade. Agora, o processamento de informação e a transformação disso em notícia, né, informação jornalística, isso é uma coisa do jornalista. E, para ser repórter, você precisa estudar e se formar. Eu sou um defensor do diploma de jornalista, continuo sendo, entro nessa discussão, às vezes, né, dando caneladas, porque, inclusive, o meu chefe, o Mino Carta, é contra o diploma. O Rovai é contra o diploma. Né? Há muitos traidores entre nós. Mas, assim, eu considero hoje que essa é uma discussão saudável, né? É uma discussão que se coloca é uma discussão de jornalistas, isso é uma coisa importante. E, assim, até porque, você sabe que muita gente dá palpite sobre jornalismo, né? Todo mundo acha que pode falar de jornalismo, ninguém fala sobre medicina. Mas sobre jornalismo, todo mundo acha, eu acho que vocês, jornalistas, eu recebo isso toda hora, vocês, jornalistas, deveriam fazer isso, fazer aquilo. Porra, né? Que você faz o quê, meu filho? Você é bancário, então eu acho que você devia largar essa porra desse banco.
Pô, assim, dentro do jornalismo mesmo há muita subversão em relação ao trabalho jornalístico. Eu tenho uma briga velha também com dentro do jornalismo, esses esquemas paralelos de jornalismo dentro do jornalismo, essa coisa assim, por exemplo, repórter infantil, mirim. Você quer me dar um tiro, é me apresentar um repórter mirim. Eu tenho vontade de bater naquela criança. O que é um repórter mirim? Não é nada. Os jornais têm mania de falar assim, hoje vamos ter repórter mirim, fulaninho de 6 anos vai entrevistar fulano que... Vocês teriam coragem de fazer uma cirurgia com um médico mirim? Não. Está chegando no hospital com a puta do apendicite, o cara diz, hoje é o dia do médico mirim, quem vai te operar é essa criança de 6 anos aqui, o Carlinhos. Agora você tem coragem de ler a merda de um jornal que tem um repórter mirim. Repórter por um dia, que pegam esses débeis mentais de reality shows, né? Pegam um BBB, que é um anencéfalo que nasceu, pega esse sujeito e ele simplesmente vira repórter com o microfone na mão. O que é isso? Isso é avitamento, é uma percepção assim, cruel de que qualquer pessoa pode fazer jornalismo. Não é verdade. Só jornalistas podem fazer jornalismo. Eu defendo o diploma do jornalismo não por uma questão de mercado, porque eu acho, sinceramente, que por 2 razões. Uma, que você busca a vocação. O cara que, quando ele entra na faculdade, ele está buscando uma vocação, então ele vai fazer jornalismo, ele vai estudar a história do jornalismo, ele vai estudar a teoria da comunicação, ele vai estudar, enfim, como nós nos formamos, como nós nascemos e para onde nós vamos. Depois, se ele quiser fazer algum outro curso, é ótimo, o mundo é livre. Mas ele tem que estudar jornalismo, ele tem que se especializar em jornalismo, ele tem que se impregnar de jornalismo. E assim, se impregnar de jornalismo, antigamente tinha um termo para isso, que assim, jornalismo é uma cachaça, né? Que era do tempo que todos nós jornalistas eram alcoólatras, né? Mas isso... Né? Eu lembro que nos anos 80, eu era muito novo, os jornalistas mais velhos lá na Bahia, em Salvador, né? Ali nas 7 Portas, um reduto, um gueto intelectual antigo da Bahia, os mais velhos ficavam ensinando a gente a beber de verdade. Você não sabe beber. Então, como o processo ainda era todo da Revolução Industrial, a gente fechava a primeira página ali 10 horas da noite e descia para o bar para esperar a subida do industrial lá para as 2 horas da manhã, né? Como é que chamava aquele negócio lá? Até esqueci. Então, ia para o industrial, depois voltava estou ficando velho mesmo, fotolito. E aí, até 2 horas da manhã, eram os velhos ensinando os novos a beber e a fumar na redação, e aquele barulho maluco, desgraçado na redação, que era máquina de escrever, telex, fumaça de cigarro e bebida. Aí chegou a cocaína e acabou com tudo isso. Né? As garrafas térmicas. Pois é. Aí, com a cocaína acabou tudo isso, os banheiros passaram a ser ocupados e nunca mais teve nada. Mas a questão... então, assim, só para você... Essa relação de mundo é muito interessante, porque isso, na verdade, não faz tanto tempo. Né? Parece que eu estou falando do século XIX, isso são anos 80. As mudanças tecnológicas, elas transformaram as redações, e o que é pior? Né, no sentido do pior, as redações se tornaram mais assépticas e se criou, aí que é outra implicância, uma coisa que eu acho que a gente tem que discutir sempre na questão da formação do jornalista, e por que muitas empresas, ou as grandes empresas, não querem o diploma? Porque querem formar os seus jornalistas, formar de forma doutrinária. Daí esses vários cursinhos de trainee, né, que eu chamo cursinhos de formação de monstrinhos, que pegam os meninos novos, colocam dentro de um curso de doutrina de uma empresa, tiram com isso a visão universal, holística do jornalismo, né? As pessoas passam a encarar, eu sou um repórter da Folha. E a Folha tem aquele manual absurdo, né? Assim, fulano, você se veste assim, você fala assim, o seu cabelinho é assim, você a roupinha é assim, você não faz acordo não sei o quê. Então, assim, doutrinariamente, você cria um monstrinho competitivo que entra nas redações com a sensação de que vale tudo para você ter a sua ascensão dentro da redação. Você não está mais fazendo jornalismo, você está dentro de um reality show,
onde você vai ter que eliminar pessoas. E eliminar mesmo. Eliminar roubando pautas, agindo como dedo duro, né? Puxando o saco. Porque você perdeu o valor universal. Você esqueceu que o jornalismo, assim como o movimento sindical, como a luta dos trabalhadores, ele tem uma função social poderosíssima. Nós temos uma função social muito poderosa e muito importante. E fundamental para o processo civilizatório. No momento que nós nos deixamos utilizar, ou utilizamos as ferramentas do jornalismo para desvirtuar isso, nós criamos um problema social muito grave. Basta vocês observarem minimamente como se comporta a mídia brasileira hoje, que virou... assim, a mídia brasileira hoje, com raríssimas exceções, e duas delas creio que estamos aqui na mesa, né, que é a revista Fórum e a revista Carta Capital, se tornaram instrumentos orgânicos da direita brasileira, partidariamente utilizados como instrumentos da direita brasileira, que se tornaram, no fim das contas, um único partido de oposição de fato no Brasil. Não só para o consumo de notícia, para a intermediação de informação, mas para a formação dos jornalistas. Então, uma das saídas que nós temos é dentro, por exemplo, do meio sindical, nós começarmos a formar os jornalistas do movimento sindical para a informação no movimento sindical. É o que eu tenho pregado também na questão da luta do campo, no movimento Sem Terra, com o pessoal da CONTAG. Vocês têm que começar a formar as pessoas, informá-las, para que elas tenham uma dimensão real da sociedade brasileira. Porque os repórteres, sobretudo dos grandes jornais, eles não saem mais da redação. Fazem entrevista por e-mail. Mandam um e-mail e esperam a resposta. Já não tem nenhum contato. Há um descolamento tão grave da realidade, né? Basta você ler os colunistas brasileiros, e o colunismo virou uma praga, né? Ao Egito, gafanhotos, ao Brasil, colunistas. Só a Folha de São Paulo tem 230 colunistas. E que colunistas, né? Reportagem mesmo. Outro dia me mandaram pelo Facebook, assim, os piores jornalistas do Brasil, à direita, os caras mais escrotos que tem, todos são colunistas. São colocados ali como se fossem repórteres, mas todos são colunistas. Você pega Tomerval Pereira, Mira Leitão, Ricardo Novato, tudo colunista. Ninguém mais fala de repórteres. Os repórteres perderam a relevância, porque o jornalismo no Brasil, quer dizer, a mídia do Brasil, é uma mídia de opinião voltada para os interesses, dois grandes interesses. Um, o do grande capital, outro, do latifúndio. Tudo mais é desprezado. Ou seja, nós perdemos a função social, ou pelo menos estamos perdendo, em grande escala, a função social do jornalismo. Então, dessa discussão que nós estamos tendo aqui, dessa apresentação do Robai, esse panorama sobre a questão da internet e a conceituação sobre a importância do jornalismo, isso não pode ser relegado a só uma discussão eventual. Esse é o mote da discussão hoje do jornalismo no Brasil e provavelmente em boa parte do mundo e certamente na América Latina. Nós vivemos um mau momento, um péssimo momento, mas nós temos núcleos importantes de resistência. Só que essa resistência, aí sim, não pode ser somente de jornalista. Aí é que entra o conceito de rede social. E eu gosto muito de usar o Facebook por causa disso, porque eu não me sinto ali um jornalista, eu me sinto alguém que contribui e recebe contribuições para melhorar o jornalismo. É isso. Muito obrigado a todos. Kátia, em meu nome do Domingo Carta, eu quero pedir aqui um direito de resposta ao Leandro Jones. Nós não somos traidores. Não, na verdade, eu queria só esclarecer o seguinte. Tá ruim. Obrigado aí quem sabotou o microfone. Melhorou? Só falta falarem para mim, chamaram o teu cara, te chamou de traidor ali. Puta. Então, em nome do Mino Carta, que foi chamado de traidor aqui pelo Leandro Fortes. Gente, o que está acontecendo aqui? Melhor encerrar esse assunto, não? Eu só queria esclarecer uma coisa. Eu não sou contra o diploma de jornalista. Eu sou contra a obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício profissional de jornalismo. E aí tem uma série de nuances nisso daí, mas
eu entendo perfeitamente, o debate é bom, acho que fazê-lo com o Leandro Fortes é muito mais saudável do que fazer com outras pessoas que a gente se encontra por aí. Obrigada. Oi. Obrigada, Leandro. Bom, gente, a ditadura do tempo nos dá 25 minutos só para debate, porque nós temos mais 2 mesas. Então, a minha sugestão é que a gente abra para 5 perguntas. E... Deu? Passou. Passou. 5 perguntas e depois as considerações finais aqui da mesa. Ok? Pode fazer a fila aqui, então. Aqui. Primeiro, parabenizar aí os debatedores, muito interessante. Te apresenta. Meu nome é Paulo Otávio, eu sou jornalista de Pelotas. Eu tenho uma questão assim que hoje em dia nas redes sociais, e eu acho que os dois poderiam responder, que é com relação ao anonimato na rede. Que isso, como eu já atuo no jornalismo já há mais de 20 anos, então eu tenho uma formação assim de jornalista que mexe muito comigo quando eu vejo o espaço, né, da internet ser ocupado por pessoas anônimas, né, se utilizando politicamente, enfim. Eu vejo cada absurdo dentro da rede, assim, coisas que dariam um belo debate aqui, mas eu gostaria de saber a opinião de você sobre o anonimato na rede. E o que se pode fazer diante disso, né? Porque fica muito desigual a relação. Boa tarde, eu sou Leonor, sou jornalista em Brasília, e eu queria dialogar com a fala do Leandro, que inclusive esteve com a gente lá no nosso congresso de jornalistas que a gente fez lá do Sindicato de Jornalistas. E assim, acho que você fez uma defesa bem legal, né, da profissão e assim da importância da consciência que nós jornalistas temos que ter nesse processo todo. E eu queria que você falasse um pouco mais, que foi até que a gente conversou lá no congresso, que é exatamente isso. Assim, eu tenho impressão, assim, eu tenho que não sei se chega a ser um pessimismo, mas eu tenho a leve impressão que os nossos colegas estão sendo ganhos pela classe dominante, assim, que uma coisa que você falou muito do que a gente tem hoje de imprensa séria, que faz jornalismo sério, e em que medida os nossos colegas também não são encantados com essa forma de fazer jornalismo, que na nossa avaliação é equivocada, nós que estamos militando nos espaços de esquerda. Acho que você falou muito bem aí no final da sua fala da importância de nós, trabalhadores, organizarmos a nossa comunicação, que é um debate que a gente está fazendo aqui desde o primeiro dia, mas assim, acho que mais assim, uma fala de quem milita na área do jornalismo, que é militante da categoria, que defende a categoria e tal. Mas assim, existe um medo, né, dos nossos colegas, um medo que existe na categoria hoje. A gente costuma ir às redações para chamar o pessoal para as campanhas salariais, para a database e tudo mais. E assim, parece que é uma condição inerente a essa geração, que é uma geração da qual eu faço parte, inclusive, que não é a mesma geração que vocês. Assim, acho que vocês são de uma geração mais corajosa. Eu não estou falando que eu sou nova, mas assim, é outra. Eu não sou jornalista desde a década de 80, né, Leandro? Então, assim, existe um medo, a gente passa nas redações para chamar o colega para participar de uma assembleia, para discutir o seu reajuste salarial, e existe um medo muito forte hoje que faz parte desses colegas. Então, assim, e isso tem a ver com a forma que a universidade forma o jornalista hoje, tem a ver com o espaço que ele trabalha hoje, é isso. Assim, hoje você tem as grandes empresas que formam o seu profissional para pensar como ele quer que ele pense. Então, assim, eu queria dialogar um pouco como que está, assim, acho que a gente não tem que desistir, mas a impressão que dá é essa, que a gente está perdendo a batalha para o pensamento dominante em relação aos nossos colegas, ao pensamento ideológico mesmo deles.
Gente, quanto mais rápido for as perguntas, mais eles vão poder responder. Eu sou Fabiana, sou jornalista do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. O meu questionamento vai mais para o Renato, a partir da conversa que a gente teve ontem com o Sérgio Bertoni. Então, ele colocou a questão do limite dessa democratização das redes, da internet. O servidor, na verdade, tem dono. As redes, na verdade, as redes somos nós. A plataforma, na verdade, tem dono. Débora, que é das Mães de Maio, já teve o Facebook dela retirado do ar. Paulo Henrique Amorim também já viveu o problema com o servidor. Então, assim, até que ponto existe essa democratização mesmo? E aí, assim, instrumentos para que essa democratização exista mais amplamente, como a gente fazer. Boa tarde, meu nome é Haroldo. E a minha pergunta tem tudo a ver com a pergunta que a colega fez, era exatamente sobre essa questão do controle na internet. Eu acho que o Renato, você podia falar um pouco mais sobre isso, assim, eu acho que é uma reflexão que pode surgir. E até que ponto nós, que estamos fazendo pressuposamente um jornalismo sério, ou, enfim, estamos militando na esquerda, temos que nos preocupar com isso. É isso. Obrigado. É a última agora, tá, gente? Boa tarde, meu nome é José Coutinho, sou jornalista do MST, e eu queria fazer uma pergunta em relação à função holística do jornalista, como o Leandro falou. Eu saí da faculdade no ano passado e uma coisa que eu percebo, às vezes, é uma certa apatia na própria universidade em relação à função do jornalista. Tanto que, no ano passado mesmo, teve aquele vídeo do Gota d'Água, que era aquele monte de celebridades falando sobre Belo Monte, e sem entrar no mérito do vídeo, se é bom ou não, todo mundo na minha sala achou que era uma forma maravilhosa de se divulgar a informação. E eu cheguei a perguntar, então, sabe, por que a gente está aqui? Basta você colocar um monte de celebridades e dar na mesma, para vocês. Então, eu queria saber, como é que vocês avaliam o ensino do jornalismo nas universidades e por que existe essa apatia? Assim? Obrigado. Boa tarde. Minha pergunta é muito rápida. Meu nome é Sérgio Amaro, sou do Sindicato dos Servidores Civis nas Forças Armadas, atuo lá como suplente de política intersindical. A minha pergunta é sobre a estratégia de comunicação para o povo. Pelo que eu entendi aqui no debate dos debatedores, foi a questão do avanço da tecnologia daqueles que estão nesse campo tecnológico. Mas existe no nosso meio trabalhadores que ainda não alcançaram essa questão virtual. E os companheiros aqui defenderam a questão dessa estratégia de comunicação no campo virtual. Por exemplo, um lixeiro, que trabalha varrendo na rua, um pedreiro que trabalha assentando tijolo, um pintor que trabalha com uma pistola pintando. Como que ficará a informação dele se os companheiros defendem que o papel já está atrasado? Obrigada. Rapidinho. Olha, eu de novo. Na verdade, assim, eu não me contive, porque minha habilitação é rádio e TV. Eu sou estudante de comunicação, sou comunicadora, e eu vi aqui vários depoimentos de companheiros que são comunicadores populares, que produzem informação de qualidade. E, na verdade, eu acho que não pode limitar a questão do diploma puramente pelo diploma. O debate é outro. A gente tem um mercado de trabalho que é totalmente opressor, a palavra que resume. A gente tem outras formas de formação que não é academia, que está totalmente... já foi dito pela manhã qual é a cara da academia. Hoje, em sua maioria, não generalizando, mas a gente sabe que são poucos os profissionais no setor da comunicação, que, pelo menos no meu colegiado, é uma realidade, que vão tocar as pautas. Eu ouvi da vice-coordenadora do meu colegiado que eu vou trabalhar no sindicatozinho e que a gente tem que sair da universidade para ir trabalhar na Globo. Então, assim, o NPC está aqui, tem vários cursos que proporcionam a formação, e quando a gente fala do diploma, a gente
dar à academia o único poder para estar fazendo esse processo de formação do jornalista. Eu sou radialista, então, no caso, porque minha habilitação é rádio e TV. Eu não posso produzir informação no sentido do jornalismo. Eu acho... Alô? Alô? Assim fica melhor? Bom, primeiro eu queria prestar aqui minha homenagem à Débora das Mães de Maio, que está aqui. Eu conheço pouco, mas sou fã e acho que esse é um dos trabalhos mais bonitos que vem sendo feito, é a resistência do movimento de vocês, viu, Débora? É algo assim que me emociona toda vez que eu vejo o quanto que vocês são insistentes na defesa dos direitos humanos pelo movimento que vocês fazem. Então, continuem fazendo esse movimento, ele é fundamental para o povo de São Paulo, eu acho que para o brasileiro como um todo, hoje, na defesa, principalmente, dos direitos de negros e pobres de periferia. Então, tentar aqui ser rápido, são temas bem polêmicos. A questão do anonimato na rede. O anonimato, eu sou o defensor do anonimato, e eu sei que muita gente é contra. Primeiro porque o anonimato que as pessoas dizem existir na rede, ele é muito relativo. Nada deixa mais rastros do que a internet, né? Se você for investigar um pedófilo no mundo real e no chamado mundo virtual, a chance de você encontrá-lo no mundo virtual é muito maior do que no mundo real. Se você for investigar um crime financeiro, idem. Então, o anonimato, ele é fundamental para garantir... desculpa, pensei que era... Tá. O anonimato, no meu ver, ele é importante, inclusive, para permitir que a gente possa lutar contra os poderosos, em muitos momentos. Aquelas pessoas que vão com máscaras, às vezes são bancários que seriam demitidos, para manifestações que dizem respeito a Credit Card, ou na rede as pessoas que passam informações e ali usam um outro nome, sei lá, o fulano da casinha, o Beltraninho da não sei de onde, ele quer passar informações que, se ele passar com seu nome próprio, pode criar problemas, etc. Então, relativizando pelo que disse, porque acho que quando você diz respeito a crime, você pode encontrar, eu defendo. Relação às pessoas serem ganhas pelo capital, sei que a pergunta é para o Leandro, mas eu queria fazer uma reflexão. Eu acho que essa disputa existe em todos os setores, né? Não só no jornalismo, né? E aí, já emendando com outra pergunta que foi feita por uma colega que disse que... se o jornalista de hoje é um jornalista menos corajoso que o de ontem, eu ouvi a mesma coisa na minha época. Então, assim, a gente chegava, o pessoal dizia, porque lá em 60 e pouco a gente fazia jornalismo com coração, etc. Eu acho que a garotada, tem muita gente boa, muita gente fazendo coisa interessante. Dou aula, sou professor da Casper Libero, que é uma faculdade importante, privada, lá em São Paulo. Tem gente boa, tem gente ruim, tem garoto de esquerda, tem garoto de direita, como em todos os segmentos sociais. E alguns, sim, vão fazer o trabalho, como sempre teve gente que fez, do patrão nas redações, né? E aí, nessa questão do diploma, acho importante a abordagem que a colega radialista fez, Karen. É exatamente isso, Karen. Eu acho que assim, o direito à produção de informação não pode ser um direito privado da função do jornalista. Então, e produção de informação em veículos informativos, isso que eu quero dizer, né? Por isso que eu sou contra a obrigatoriedade, mas eu sou a favor de um código de ética sério da profissão. Coisa que, infelizmente, os sindicatos dos jornalistas têm lutado muito menos por isso e muito mais pela obrigatoriedade do diploma. Seria muito mais importante fazer um debate, por exemplo, sobre os limites da profissão. Uma pessoa que vai faz uma abordagem a um garoto na TV, diplomada, como fez na Bahia aquela colega, e aqui do vídeo que eu citei, essa colega deveria ou não ser abordada, ou não, mas no exercício do jornalismo, pelo que fez.
Acontece que as entidades sindicais, infelizmente, da minha categoria, e eu sou filiado, não discutem isso. Discutem em grupinhos, mas não tornam isso um debate importante sobre os limites sociais e lutar pela internet livre. Eu acho que hoje uma bandeira tão importante quanto a defesa, por exemplo, da reforma agrária, a defesa dos direitos trabalhistas, é a defesa da garantia da liberdade da internet e de impedir que eles controlem. Eles vão sim querer controlar, estão querendo controlar e já controlam importantes faixas desse sistema. E a gente, como tem a multidão na rede, porque a multidão está na rede, a gente pode tentar derrubar, em alguns momentos, essa ação do capitalismo, né, essa ação das organizações poderosas aí, das corporações. Enfim, era fazer um pouco essa reflexão e muito obrigado de novo pelo convite. Bom, respondendo ao Paulo Otávio de Pelotas, eu também, na verdade, o anonimato na rede nunca me incomoda. Me incomoda, assim, às vezes, ver a maneira como pessoas se escondem atrás do anonimato para caluniar, para difamar. Aqueles comentaristas do Reinaldo Azevedo, né? Mas, fora isso, eu acho que o anonimato, na verdade, é um instrumento importante na rede. Assim, se ele não for um instrumento para criminosos, ele é um instrumento importante para quem pretende, por exemplo, viabilizar denúncias ou entrar ou facilitar a comunicação, sem correr risco que todos nós sabemos que muitas pessoas correm se mostrarem a cara na rede, né? Nós, que somos jornalistas, que temos a cara conhecida, sofremos sistematicamente ameaças de intimidações de todo tipo, mas nós temos um respaldo tanto profissional, às vezes empresarial, tem um departamento jurídico por detrás para te ajudar, mas as pessoas comuns não têm, né? O cidadão que está na rede, ele não tem. Então, às vezes, o anonimato é importante, sim. Sobre a questão do sindicato lá de Brasília, eu estive lá, tinham 12 pessoas na sala. Cadê? Tinham 12 pessoas, 5 estavam na mesa. Sabe por quê? Foi melhor que no IPEA. Se bem que eu e o Rovai fomos fazer uma super palestra no IPEA, em Brasília, um mega evento, e tinha ninguém na plateia. Ninguém. Ficamos eu e ele conversando. O que você acha? Você é com diploma, canalha? E aí a questão do jornalista, e é aí que eu acho que entra também a discussão, viu, Karen? Cadê a Karen? Viu, cara, a discussão sobre o diploma, a obrigatoriedade do diploma, é uma discussão um pouquinho mais ampla. Você falou, na verdade, uma coisa muito maior, que é a comunicação. O jornalista é um comunicador, mas nem todo comunicador é jornalista. O ser comunicador não necessariamente é uma função específica do jornalista. O jornalista é um comunicador também. Há muitos comunicadores, né, e comunicadores importantes. As rádios comunitárias estão aí para mostrar como a comunicação popular, que não é feita por jornalistas quase nunca, é muitíssimo importante. Só que eu estou falando de uma outra coisa. O jornalismo é uma atividade específica que se inclui na comunicação. Não é qualquer pessoa que pode fazer jornalismo, não se engane. É uma profissão muito difícil, muito complexa e que exige muito conhecimento. Processar uma informação e transformá-la em linguagem para ser entendida não é um trabalho de qualquer comunicador. O publicitário também é um comunicador. Ele trabalha com uma linguagem específica. Então, por que lá em Brasília só tinha meia dúzia de gato pingado? Porque o jornalista não se reconhece mais como categoria. Né? O jornalista não se reconhece mais como categoria. E se você quer ter o controle ético da atividade jornalística, você tem que ter uma categoria para se fazer isso. Como é que eu posso aplicar um código de ética no mundo de comunicadores? Qual que é? Não, você tem que ter uma categoria. E o jornalista não se reconhece mais como categoria, porque foi aviltado na questão da obrigatoriedade do diploma. Outro, porque as pessoas acham que qualquer um pode ser jornalista. Outro também, cara, é porque pessoas como você acham que os comunicadores podem fazer um trabalho de jornalista. Não podem. Podem fazer comunicação. Comunicação pode ser feita em muitos níveis, vários níveis. Quando você monta um blog,
e coloca informação na rede, você está fazendo comunicação. E não é necessariamente jornalismo. Jornalismo é uma coisa muito específica e que exige, a meu ver, um treinamento também acadêmico, fundamental, para que ele seja feito da melhor maneira possível. Outra coisa, então, que faltou foi a questão do Sindicato dos Servidores Civis das Forças Armadas. Essa questão sempre se coloca muito... Assim, você fala sempre de inclusão digital, de internet, mas e o pedreiro? E o pintor? Assim, o pedreiro, o pintor, o peão, ele com o jornal de papel, ele se comunica muito bem? Pensem, que o Rovai falou uma coisa importante. Como é o nome do jornal que mais vende no Brasil? Super Notícias. Super Notícias, que eu jamais vi, não sei nem que diabo de jornal é esse. É o que mais vende no Brasil. É lixo, eu não preciso nem ler, mas eu sei que é lixo. O que se oferece para a população mais pobre e para o povão, né, que Merval Pereira enche a boca para falar do povão na CBN, é lixo. É muito melhor você criar uma estratégia de comunicação mais restrita, né, que você tenha bons órgãos, bons veículos de comunicação, do que esses jornalecos que custam 15 centavos, né, que é uma mulher pelada, um cadáver e notícia de futebol. Isso não é informação de qualidade. Pode vender muito. Isso, inclusive, assim, deu um oxigênio para as empresas de comunicação que estão falindo, mas não é a melhor forma de se comunicar. Eu não vejo nisso ganho nenhum. Nenhum, zero. Essa porcaria, esse lixo que se vende a 15 centavos e as pessoas acham que estão se informando. Não estão. Aquilo é informação de péssima qualidade. Né? Aquilo ali é um lixo que é servido à população como se fosse uma coisa muito boa. Não é verdade. Por isso que eu defendo muito assim, o revigoramento da comunicação e do jornalismo pela internet e a inclusão digital, que eu espero que um dia atinja também os pedreiros, os lavradores, os peões. Né? O celular já é uma coisa bastante popularizada, que já é uma forma de interação comunicativa. É isso, né? Muito obrigado a todos de novo. Hein? Acabou, Vitor? Acabou, gente. Bom... Obrigado, vocês vão dizer a todos. Eu não consegui nem pegar, tá certo? Muito obrigado por ter vindo e até a próxima. Até a próxima, tá? Rovai, e é isso. Até a próxima. Até a próxima.